Boa noite a todos. É com muita alegria que a Casa Espírita Allan Kardec e Matias Barbosa disponibiliza mais um estudo para a noite de hoje. E que vem estudar conosco é nosso irmão Elia Maluf, lá do Centro Espírita União Humildade e Caridade. Que nós possamos fazer dessa oportunidade única a oportunidade de acordar, de vivenciar com Jesus os seus ensinamentos. Que Jesus possa nos envolver, que sintamos muito acolhido pela Casa Espírita Allan Kardec e por todos os irmãos espíritas em humanidade. Fica conosco, Senhor. Continue nos esclarecendo, continue nos envolvendo em Tua paz. Que assim seja. Olá, queridos irmãos. Muito boa noite a todos. É com muita alegria poder estar com vocês nessa noite, mesmo que virtualmente, para refletirmos e estudarmos um pouquinho sobre as palavras do Mestre Jesus. Ainda impossibilitados de estarmos próximos, rogamos a Deus, nosso Pai, que nos envolva com vibrações de luz, paz e amor. Agradeço muito a oportunidade do trabalho que me foi permitida. E a nossa reflexão dessa noite tem o tema Jesus e o cego de Jericó. Essa passagem está retratada pelos evangelistas Mateus, Lucas e Marcos. E Marcos está no capítulo 10, versículo 46 a 52. É o Marcos que nós vamos analisar e estudar nessa noite. É uma belíssima passagem, né, com conteúdo maravilhoso que nós podemos trazer por esse momento que nós estamos vivenciando, né? Esse momento de agora, atual. Né? Assim como todas as outras passagens de Jesus também, nos traz e nos chama a atenção para os acontecimentos diários nas nossas vidas. E o evangelista Marcos diz assim: dirige-te a Jericó. E, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: Anima-te, tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando fora a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. E nós já começamos a analisar essa primeira frase, né? Essa frase pequenininha aí, que já tem um conteúdo bem interessante. Dirigem a Jericó. Interessante, Jesus dirige para Jericó. Jesus está sempre em movimento. Jesus nunca parou o seu trabalho. Que é um trabalho contínuo, um trabalho diário. E aí ele vem nos mostrar para nós que nós precisamos também estar sempre seguindo esse trabalho, estar sempre dando uma direção para os nossos objetivos com determinação e não desistir das nossas batalhas, dos nossos desafios, das nossas dores, né? Porque as nossas provações, por mais difíceis que elas possam ser, nós devemos sempre seguir no trabalho, continuar com o nosso trabalho. Né? E Jericó era uma das cidades mais antigas da terra e ela ficava próxima a Jerusalém. Jerusalém era aquela cidade onde existia o templo, onde as pessoas se dirigiam para fazer seus rituais, suas orações. E Jericó ficava mais ou menos próximo a Jerusalém, uns 24 quilômetros de distância. E quando nós vamos lá na parábola do bom samaritano, nós vamos ver que Jesus dizia assim: o homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, Jericó era uma cidade baixa. Jericó era uma cidade movimentada, uma cidade com grande comércio. Era considerado o eixo comercial de toda aquela região. Todas as questões financeiras, monetárias, o comércio era forte, né, daquela região. Tudo girava em torno dessa cidade.
e ali moravam aqueles cobradores de impostos, como Zaqueu. Por isso é que ela é considerada a cidade onde predominavam os interesses materiais. Então, Jericó significa para nós as zonas mais baixas, que é quando nós estamos apegados aos prazeres materiais, ao perfume da ilusão, à busca dos prazeres transitórios, enquanto Jerusalém significa a cidade da paz. E quando nós subimos para Jerusalém, é como se nós estivéssemos evoluindo espiritualmente. E aquele cego estava ali, à margem da estrada, a mendigar, a pedir esmolas, significando aqueles que saíram do caminho, que vivem prisioneiros dos bens materiais. São aqueles de autoestima baixa, que precisam de incentivos e de elogios das pessoas. São aqueles que ficam à margem da estrada, acreditando que não merecem ser felizes, que não merecem possuir algo, e ficam ali a pedir esmolas. A cegueira pode simbolizar para nós que são aqueles que são cegos do egoísmo, da vaidade, do orgulho. São aqueles que vivem simplesmente da ilusão. Os que ficam na parte baixa, os que ficam em Jericó e não conseguem levar seus pensamentos para irem do lado da paz. Fica estagnado ali. E aí, refletindo um pouquinho mais sobre esse momento que nós estamos vivenciando agora, esse momento que nós estamos ficando em casa, impossibilitado de usufruir as ilusões do mundo, e a gente acaba se envolvendo com outras questões, e deixamos de lado o que é mais importante. E muitas vezes aquelas pessoas que estão próximas da gente, precisando da gente, precisando de nós, de algum auxílio, muitas vezes que são da nossa própria família, e de alguma forma isso faz com que a gente olhe para dentro de nós, que nós deixamos de lado algumas tarefas nossas, algumas atitudes nossas de auxiliar o próximo, porque nós estamos envolvidos com atividades de trabalho, nós estamos pensando que o tempo está passando muito rápido, que nós não estamos dando conta, e nós paramos para refletir sobre essas questões pessoais, de olhar para dentro de nós. E esse momento de isolamento está nos proporcionando a isso, que vem realmente fazer uma convocação para irmos de encontro para nós mesmos e nos conhecer e identificar o nosso autoconhecimento, que é muito importante, identificar nós mesmos, de reconhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas dores, e também conhecer os nossos próprios potenciais, que nós temos potenciais. O que nós temos e o que nós podemos contribuir para o universo, para as pessoas que estão às nossas voltas, para as pessoas que nós convivemos com elas. E a grande oportunidade de olharmos para dentro de nós, mesmo de verdade, com sinceridade. Olhar no nosso interior e ir em direção ao auxílio ao próximo. Compreender o outro. Olha que coisa importante. Compreender o outro. Porque muitas vezes eu quero ser compreendido, mas não compreendo o outro. Não compreendo o meu irmão, da situação que ele está vivenciando. Porque eu me conhecendo, eu sei das minhas limitações. E é mais fácil eu aceitar que meu irmão também tem essas limitações. Afinal, essas limitações, elas também estão em mim. Elas também estão em todas as pessoas. Todos nós temos essas limitações, temos as nossas dificuldades. Então, o momento é muito importante para a reflexão, para ir trabalhando a nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento. Só assim que a gente evolui, cresce, só assim que a gente melhora a nossa condição aqui na Terra. E quando desencarnarmos, essa condição vai nos elevar à evolução que a gente tanto busca, ao crescimento espiritual que a gente tanto busca. E lá na parábola ainda diz assim: Jesus está saindo de Jericó. Por que saindo de Jericó? Porque Jericó representa a parte baixa. Não falei? Jericó é o símbolo material.
E Jesus não fica em Jericó. Jesus está saindo de Jericó. Ele está nos orientando que não podemos apenas olhar para as coisas de ordem material, e sim lembrar das maiores conquistas nossas são as espirituais. São aquelas que a gente leva conosco. É um convite de Jesus para que a gente tire de nossa vida a Jericó e seguimos para Jerusalém, né? Então, porque quando nós desencarnarmos, retornarmos ao plano espiritual, nós vamos levar só aquelas conquistas espirituais que nós adquirimos aqui na Terra. As conquistas materiais ficam aí, elas não nos acompanham, né? Então Jesus está saindo de Jericó, está saindo da parte baixa, está saindo para a parte material e vai para a parte da paz espiritual, né? Ele, os seus discípulos e uma considerável multidão, né? E quem é Jesus? Quem são os seus discípulos? E essa considerável multidão, né? Então Jesus nós sabemos, né? Jesus é o nosso modelo e guia, o caminho, a verdade, a vida, né? E os discípulos? Os discípulos são aqueles que têm a necessidade do aprendizado, que seguem Jesus, né? E a multidão seguindo Jesus. A multidão representa as diversas formas da nossa evolução, através dos diversos caminhos que nós percorremos, em busca de melhora diária. A gente escolhe os nossos caminhos, né? Então, nós temos Jesus, que é o nosso modelo e guia, o nosso caminho. Nós temos os discípulos, né, que seguem Jesus. E nós temos essa multidão que tem diversos interesses. E Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava ali, estava na beira da estrada, né? O que significa, né? Quem era Bartimeu? Quem era o cego de Jericó? Então, Bartimeu é aquele que se transformou numa pessoa inativa e se sujeitou à condição da mendicância, achando que ele não tinha oportunidade de crescimento. Então ele ficou quieto ali, estava acomodado com aquela condição que ele vivia, né? O interessante é que Bartimeu é um dos poucos personagens curados nos relatos do Evangelho e nós conhecemos o nome. A maioria cita assim, curou o paralítico, curou outros cegos, curou a sogra de Pedro, mas não cita o nome, não fala o nome. E o significado do nome de Bartimeu é assim, filho de Timeu. Então, Bar significa filho, filho de. Então, Bartimeu, filho de Timeu, né? Bartimeu, então, ficava ali, na entrada da cidade. Ele representa para nós essa multidão de pessoas que vivem as carências da alma. Essas pessoas que acabam se anulando quando se veem privadas de uma determinada situação na sua vida, né? Ou na própria descrença de que não é capaz de fazer alguma coisa. Não acontece assim, muitas vezes, né? Então se eu não enxergo, eu não preciso desenvolver outras habilidades, né? Já que eu não enxergo mesmo, eu estou acomodado ali, né? Eu não preciso desenvolver outros sentidos, né? Para que eu possa utilizá-los de outra forma, né? E eu me entrego à descrença. Quando nós estamos com alguma dificuldade, que a gente sabe que vai ser um desafio muito difícil, a gente se acomoda, fala, não vou enfrentar isso não, eu fico aqui. Não. Aqui tá bom, né? Fico nessa vidinha mesmo aqui. E Bartimeu representa isso pra gente, né? Talvez muitos de nós estamos aqui agora e não somos cegos da visão física, de enxergarmos fisicamente, mas talvez tenhamos essa cegueira espiritual, né? Que se a gente se sente incapaz de fazer determinadas coisas. Por quê? Por não acreditar nos nossos próprios potenciais. Essa posição é de vitimismo. Caracteriza bastante questões psicológicas desse personagem lá no Evangelho. Ele vivia nessa atitude de inação, de não querer fazer nada, esperando que alguém fizesse por ele, aguardando que os outros fizessem alguma coisa para ele, esperando esmola, né? E qualquer pessoa que passa por ali e reconhece que ele era cego, né? Reconhecia a cegueira dele, ele ficava feliz, né?
Ele se sentia assim, realizado, porque alguém descobriu que ele era cego. E alguém falou assim com ele, coitado, ele é cego, ele está cego, então ele tem que ser auxiliado. É um pobre coitado, né? É a atitude de vítima, de coitadinho, por ser cego, né? E a gente fica assim, pensando, refletindo, né? Que quem ainda não teve uma postura de vítima nessa vida, né? Quem de nós não se sentiu a vítima, o sacrificado, o coitadinho em alguma questão pessoal nossa, né? Provavelmente todos nós, em algum momento da nossa reencarnação, passamos por isso, né? Nos sentimos prazer das outras pessoas chamarem a gente de coitadinho. Nossa, coitadinho, você passou por essa dificuldade. Nossa, que é isso? Que coisa horrorosa. Nossa, aí quer passar a mão na nossa cabeça, né? De querer que os outros tenham dó da gente, que os outros tenham pena da gente por determinada situação ou acontecimento desagradável. Não é assim? Eu já tenho diversas passagens que isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza também que já aconteceu com a maioria das pessoas aqui, que acontece diariamente, né? Tem piedade daquela pessoa, tem pena daquela pessoa por um motivo de uma doença mais grave, uma perda do irmão, né? Mas essas pessoas fazem coisas para nós, nos auxiliam, mas a gente não se toca, que somos nós mesmos que precisamos buscar e mudar as nossas ações, as nossas vidas. Não adianta alguém passar a mão na minha cabeça e tentar me socorrer, porque eu sou o coitadinho da vez, eu sou a vítima da vez. Se eu não me tocar, se eu não procurar mudar as minhas ações, se eu não procurar me melhorar, buscar algo que me faça realizar, que me faça despertar para que eu siga o meu caminho. Não é acomodado que eu vou conseguir sanar as minhas dificuldades. Não é acomodado que eu vou conseguir passar pelas provações. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que mudar. E Bartimeu estava assim, né? Se achando vítima da cegueira física. E que nós sabemos que existe sim. Mas existe principalmente qual cegueira? A cegueira da alma. Né? E muitas vezes nossas doenças da alma nos impedem de ver. E quantas vezes nós estamos cegos da alma? E nós não enxergamos as verdades da vida. E nós nos iludimos. Essa ilusão acaba gerando angústia, dor, sofrimento, desespero, insatisfação, ansiedade, depressão e até a raiva, né? Porque nós sentimos um vazio dentro de nós. Nada nos preenche verdadeiramente. Nada faz com que a gente mude as nossas verdades. As verdades da alma é que realmente pode nos trazer um sentido verdadeiro para a vida. Só as verdades da alma. Né? Então, muitas vezes, os fatores internos acabam impedindo a nossa visão. Né? Esses fatores internos que estão dentro de nós mesmos, que nós colocamos uma barreira. Né? E Bartimeu, além da cegueira física, ele também tinha essa incapacidade de ação. Ele era um cego pedinte. Ele vivia da mendicância. Ele representa as carências da alma. Ele estava sempre na expectativa de algo externo para tirá-lo daquela condição. Mas ele não se esforçava para isso, para que isso acontecesse. Assim como muitos de nós em nossas vidas. A gente tem que se esforçar. A gente tem que procurar sair daquela condição de coitadinho, tirar essas barreiras internas diante de nós, para buscar algo que realmente nos beneficie. Né? Mas tudo isso é necessário partir de quem? De nós mesmos. Partir de dentro para fora. Tirar isso. E Bartimeu ficava ali, esperando algo externo para modificar, para a sua modificação, para que ele ficasse esperando ali. Ele ficava esperando ali que alguma coisa acontecesse. Né? Ele ficava sentado à beira do caminho. Bartimeu estava ali acomodado, assim como qualquer um de nós podemos estar agora. Né? Ele não estava
no caminho, ele estava à beira do caminho, ele não tinha encontrado a sua direção, ele se acomodou, né? Ele se acomodou porque ele era cego de muitas coisas, ele era cego das verdades espirituais, né? E como neste momento agora atual, quantas pessoas estão cegas buscando recursos externos que não chegam e vão perdendo tempo com tantas coisas inúteis, gerando angústias, carências e acabam enfrentando, acabam caindo em depressão, né? Precisamos buscar de dentro de nós os recursos necessários para a nossa libertação. É essa busca constante que a gente possa realmente fazer para que voltamos para a nossa estrada, para que não nós deixamos mais amargurados, angustiados, né? É o que ainda muita gente está vivenciando agora, uma carência, uma angústia tão grande que não consegue encontrar seus caminhos, né? E com esse momento, isso agravou intensamente para algumas pessoas. Outros conseguiram, através da visão espiritual, enxergar os seus caminhos e continuar. Mas muitas pessoas estão ainda, né, com essa cegueira, com essa carência, né, com essa cegueira de enxergar as verdades espirituais. E nós precisamos aproveitar esse tempo. Aproveitar como o nosso tempo, né? Com a leitura edificante, com o estudo, com vibrações e orações para aqueles que sofrem. Quantos grupos de orações foram criados aí nesse período de pandemia? Quantas pessoas estão orando para aquelas pessoas que estão sofrendo, para aquelas famílias que têm seus entes queridos passando por dificuldades, que estão desempregados, que foram internados, que até mesmo desencarnaram nesse momento, né? Então, se a gente atravessar isso auxiliando aquele que realmente sofre, né? Se a gente ajudar, a gente precisa ajudar muito, né? A gente vai sanar as nossas carências desse momento atual. Trabalho constante, assim como Jesus nos ensinou, trabalhar no bem, né? Com auxílio ao próximo, né? Com a caridade, né? E Bartimeu estava ali, à beira do caminho, aguardando sempre a atenção de alguém, sendo vítima dele mesmo, né? Buscando a ajuda de alguém. E, na verdade, toda a cura parte de onde? Da alma, parte do espírito, né? Se ele procura a ajuda de alguém, né? Se não partir dele mesmo, ele continua naquela situação, à beira da estrada. Então, e aí Bartimeu, ao ouvir que Jesus de Nazaré estava chegando, ele desperta. Esse é o chamativo para ele, né? E ele era cego, mas ele não era surdo. Ele estava ali, na beira do caminho, e ele estava atento ao que estava acontecendo, né? E sabia que Jesus estava chegando, né? Jesus de Nazaré estava se aproximando dele. E ele ali já estava com aquela disposição de sair da condição que se encontrava. E ele estava necessitado de algo novo na sua vida, de alguma coisa que realmente pudesse tirar daquela condição que ele se encontrava, para ele ser liberto daquilo, né? Ele queria começar a modificar, né? E aí ele começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar aquele grito que partiu do íntimo, de dentro dele, aquele sentimento com vontade, né? E ele grita porque ele queria sair daquela situação, né? Todos nós, quando estamos em sofrimento, com problemas, a gente tenta alguma busca para a gente sair dessa situação. E ele precisava dessa ajuda externa. Mas primeiro era necessário o quê? Essa ajuda interna, partindo dele mesmo. Essa vontade de se auxiliar, ele foi atrás dessa busca externa, né? Esse despertar, né? De ter essa necessidade interna de pedir auxílio. E ele o fez, né? E ele grita, né? Tem misericórdia de mim, né? Ele desperta para a própria necessidade de sair da condição de vitimismo que ele se encontrava, né? E a verdade é que Jesus só pode tocar os nossos corações quando a gente abre as portas dos nossos corações.
se a gente for humilde, se a gente reconhecer que nós precisamos sim de ajuda, dessa ajuda verdadeira, se nós abrirmos a nossa alma, a gente consegue ser auxiliado. Mas aí tem as interferências externas, né? Muitos os repreendiam para que ele fizesse silêncio. Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos com um projeto que nós queremos desenvolver, que nós queremos dar seguimento a esse projeto, e chega alguém e fala assim: faz não, eu já fiz, não deu certo, você vai perder seu tempo. Essas são as interferências externas que atrapalham a gente, muitas vezes, de despertar, de enxergar, de ver, né? Então, quando nós estamos seguindo Jesus, seguindo esse Cristo físico, ausentes dos nossos sentimentos, não vamos enxergar. Não vamos enxergar o próximo como nosso irmão. Nós estamos limitados ao egoísmo, à ganância, ao orgulho, né? E a fé está simplesmente na razão. Ela não consegue nos tocar verdadeiramente, né? Esse egoísmo, né, que é a chaga da humanidade, e atrapalha que a gente veja verdadeiramente o que nós realmente precisamos. E aquela multidão estava ali, né, seguindo Jesus, mas só tinha o Cristo externo, né, e repudiava o cego. Aquela multidão não queria que o cego se aproximasse, né? A multidão falava para o cego ficar quieto, né? Você está atrapalhando, você está gritando, né? Para de gritar, né? Então, essa multidão não foi tocada verdadeiramente, né? Ainda não queria evoluir, ainda não estava no momento de crescer. Porque quando nós somos transformados pelo Cristo, os nossos atos são externos. E isso nos chama para um aprendizado muito grande, né? Se a gente sabe o que nós queremos, se a gente é tocado pela nossa alma, pelo Cristo, nós vimos o mundo de uma outra forma, né? Quando a gente é invigilante, a gente acaba tomando as atitudes erradas e que nos direciona apenas aos nossos interesses pessoais, os interesses materiais, sem pensar no outro, sem pensar no nosso irmão, né? É realmente aquelas atitudes individuais e egoístas, né, que a gente está cansado de ver nas nossas vidas e que nós mesmos cometemos isso por diversas vezes, né? Porque ainda a gente somos espíritos imperfeitos, tentando ainda melhorar a cada dia, buscar a melhoria, o autoconhecimento. E Bartimeu não cedeu a essa multidão externa que queria que ele se calasse, né? E Bartimeu continuou gritando. Ele, porém, gritava cada vez mais alto, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava numa atitude de perseverança. Ele queria sua cura, né? Quantos nós buscamos alguma coisa para as nossas realizações pessoais e nós vamos lidar com essas barreiras externas, como o grito da multidão nas nossas vidas. E aí essas barreiras externas, essas tentativas externas de nos impedir a progredir, elas podem sim atrapalhar, né, que a gente siga em frente, né, pelos atrativos do mundo, né? Mas nós também temos os empecilhos internos, né? São a nossa multidão interna, os nossos hábitos e tudo aquilo que a gente vai precisar para modificar esses hábitos, né, é a perseverança, né, que são nocivos a nós mesmos. E nós temos que deixá-los de lado. Então a gente tem que enfrentar a nossa multidão interna e a nossa multidão externa, né? Então essa multidão é a multidão que tanto vem de fora e de dentro. Nós temos que encarar essa multidão interna e muitas vezes nos empenhar para enfrentar essa multidão externa também. Vencer essa barreira interna é o primeiro passo.
Porque muitas vezes a gente diz assim, já que eu estou assim, deixa eu ficar do jeito que está, né? É bem mais cômodo. Por que eu vou perder meu tempo com isso, né? Eu já estou assim há bastante tempo, não tem jeito de mudar mesmo. Fulano já tentou, Ciclano já tentou também, não conseguiu, então eu fico aqui. Então essas ideias, né, são os nossos gritos internos que nos impedem de sair na busca de melhoria constante, de nos reforçar para melhorar. E é por isso que é importante que a gente vigie, que a gente insista nessa mudança. É muito importante a gente vigiar e orar, né, para a gente ter força para continuar a nos transformar, a modificar os nossos hábitos. Hábitos que carregamos dessa vida e muitas vezes hábitos que a gente carrega de várias vidas, de várias reencarnações. Então, a nossa força, conta com essa multidão interna e externa, né? Tem que ser grande e intensa essa nossa força. A gente tem que ter perseverança. A gente tem que entender que a gente precisa sair desse estado de inércia. A gente tem que mudar a nossa vida enquanto ainda é tempo, quando nós estamos aqui encarnados. Aproveitar a nossa oportunidade. Porque depois que a gente desencarna, é que a gente vai observar o quanto que nós deixamos para trás de fazer, de progredir, que a gente poderia estar numa situação até bem melhor, né? E Bartimeu, porém, né, gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Bartimeu continuava insistindo, continuava sendo perseverante, né, querendo ser auxiliado, querendo ser curado. Então ele gritava mais ainda, naquela atitude de perseverança. Eu quero, eu desejo, é chegada a minha hora, né? Eu percebo que não posso mais perder essa oportunidade, né? Então isso nos toca, né? Isso precisa estar dentro de nosso coração. A gente precisa ter esse despertar de não ficar inativo na nossa vida, né? E Jesus está passando por ali, né? E eu não posso perder essa oportunidade. Jesus está nas nossas vidas a todos os nossos momentos, né? E o que o Bartimeu faz? Ele grita cada vez mais alto, né? Jesus, tem misericórdia de mim, né? Muitas vezes a gente chega no fundo do poço, no desespero, do cansaço, né, do sofrimento, da fraqueza, né? E ficamos tão angustiados que a gente não reage, né? Precisamos persistir, ser perseverantes e gritar mais alto, mais forte, reconhecer que o momento é esse. Jesus nos chama, né? E esse é o momento para a gente enfrentar e sair dessa inércia que nós estamos. E Jesus, parando, disse: chamai-o. Olha só, gente, Jesus não deixou o seu trabalho. Ele só parou naquele momento para chamar o cego. E é um convite para nós não pararmos nunca, buscar sempre as tentativas de evolução com o trabalho e não desistir diante da multidão, diante dos obstáculos internos e externos, né? Jesus parou para socorrer, para nos ouvir. Jesus estava indo, mas ele parou para atender Bartimeu. E Jesus está sempre pronto para nos socorrer. Mas é interessante é que Jesus não foi até Bartimeu. Se a gente analisar, afinal de contas, ele era um cego, pedindo esmola, que estava ali no meio daquela multidão. E a gente pensa que o correto seria Jesus ir até ele, né? E não mandar alguém chamar. Mas se a gente refletir e aprofundar, a gente entende assim. Mas Jesus o chama. E ele chama Bartimeu para que Bartimeu enfrente aquela multidão. Esse é o convite de Jesus para nós. Esse é o convite que Jesus nos faz. Nós precisamos enfrentar essa multidão. Nós precisamos enfrentar as nossas provas, as nossas barreiras do nosso caminho. Jesus está disposto a nos socorrer. Mas se nós não fizermos a nossa parte, ele não tem como nos ajudar. Tem que partir de nós, de dentro de nós. Mas Jesus diz assim: chamai-o, e chamar o cego, dizendo: anima-te, tenha bom ânimo, levanta-te,
Olha só, que puxão. Anima-te, erga-te. Ele te chama. Interessante que a multidão se transforma na presença de Jesus. Aquela multidão que mandava Bartimeu calar, agora incentiva Bartimeu a ir até Jesus, né? Nós não estamos sozinhos. Nós estamos sem direção em nossas vidas. Mas quando nós permitimos que Jesus dê a direção das nossas vidas, nós conseguimos tomar a atitude correta. Aquela atitude que realmente a gente pode ser tocado pelo amor, né? Assim como Bartimeu, né? Que ele, lançando fora o seu manto, foi soltando até Jesus. Então, Bartimeu tinha necessidade de se livrar daquela capa, daquela condição que ele se encontrava de vitimismo, de coitadinho, né? É essa a representação do manto, né? Ali foi o divisor de águas, né? Ele saiu daquela condição de coitadinho, né? Retira aquela capa, joga aquele peso que estava nas suas costas, aquela ilusão das suas ideias antigas e lança tudo fora e vai de encontro a Jesus, né? É uma mensagem para nós muito profunda, né? Precisamos também retirar esse manto de nós, retirar as nossas capas, buscar Jesus como realmente temos no nosso coração. E nós temos isso dentro de nós. A gente tem que botar para fora, né? Livrar de todas essas coisas que não nos fazem bem, indo realmente até Jesus, né? Quantas coisas a gente acumula nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso coração, que são inúteis para a gente, e a gente fica ali sofrendo, questionando. No entanto, é tão mais fácil a gente largar esse manto, soltar essa capa e seguir Jesus, né? E foi o que Bartimeu fez. Soltando, foi até Jesus. Então, para ele, sair daquela condição de cego, ele solta até Jesus. Ele usa o seu livre-arbítrio para fazer o que ele precisa fazer. E isso é uma demonstração clara do que exige a nossa mudança, o nosso posicionamento. Exige essa atitude, né? Nós precisamos ter essa atitude. É uma decisão individual. Não adianta eu querer falar com determinada pessoa para ela mudar, para largar aquela capa dela e seguir Jesus. Se não está partindo dela, se não está partindo do coração dela. Aí Jesus vem nos dizer: que queres que eu te faça? Olha só, gente. Uma demonstração clara do respeito ao nosso livre-arbítrio. Seria interessante, né? Já que ele não enxerga, né? Jesus ainda pergunta: que queres que eu te faça? Né? Jesus respeita o nosso momento, aquilo que nós precisamos. É claro que Jesus sabia que Bartimeu estava precisando. Jesus conhece todos nós, mas ele pergunta: que queres que eu te faça? E nós, se Jesus perguntasse para nós: que queres que eu te faça? Qual seria a nossa resposta? Vamos analisando, pensando, refletindo, né? Em todos os momentos das nossas vidas, né? O que nós queríamos, se nós tivéssemos a oportunidade que Jesus faça para nós, né? Então é claro que o Espírito progride ao tempo, do seu modo. Todos nós iremos progredir, evoluir sempre, mas cada um ao seu tempo, cada um no seu momento, cada um no seu despertar. E Bartimeu, né, lhe disse: que eu volte a ver. Então, a nossa cegueira espiritual, nós carecemos sim de Jesus, do apoio do Mestre, para a gente continuar as nossas lutas, a nossa evolução, né? Jesus nos mostrou qual é o caminho, todas as verdades. Nós precisamos querer ver. Então, essa frase que eu volte a ver é de grande profundidade, né? Ele não quer enxergar, ele quer ver. É uma grande beleza, porque à medida que nós nos conhecemos,
que nós conhecemos as lições do Cristo, a gente sim passa a retirar de cada fato, de cada situação, o lado educativo. A gente consegue ver um propósito. A gente consegue ver um sentido na nossa vida. Enxergar e ver. Ver vai muito além do que enxergar. Enxergar é algo fisiológico, mas ver depende de nós mesmos, da nossa interpretação do significado de Jesus na nossa vida, da forma como Jesus entra na nossa vida e da forma como nós vamos colocar em prática Jesus em nossa vida. Então Bartimeu pediu para que ele voltasse a ver. Será que nós estamos vendo de verdade tudo o que nos acontece? Será que nós estamos vendo com profundidade esse momento pelo qual estamos passando? Então, quando a gente consegue ver de verdade, nós conseguimos encontrar um propósito educativo em tudo aquilo que nos acontece. E essa situação que nós estamos vivenciando agora, ela é realmente uma demonstração do que a gente não estava vendo. Tudo que nos acontece não é aleatório, a gente sabe disso. Então, qual é o ensinamento de Jesus para nós? Essa deve ser a nossa grande pergunta. Qual o aprendizado que essa lição quer nos mostrar? Que isso tudo está acontecendo agora tem um objetivo. E a gente está conseguindo ver esse real objetivo? A gente está conseguindo usufruir dessa oportunidade que nos foi direcionada nesse momento? Tendo essa visão espiritual, nós estamos vendo espiritualmente ou nós estamos enxergando materialmente? E aí Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. Olha, vá então. Jesus nos lembrar o que é importante prosseguir. Jesus nos lembra isso. A gente tem que continuar a nossa caminhada. São vários aprendizados, um após o outro. Então vá, segue, continua, não desista, não desanime. Cristo, ele nos motiva a cada dia, a cada instante. Não desista, continua, segue. A tua fé te salvou. Não é aquela fé da boca para fora. Oh, meu Deus, eu preciso tanto. Jesus, me ajuda nisso. Me ajuda a passar no vestibular. Mas é aquela fé que exige perseverança. É aquela fé que exige atitude. Que exige decisão. Então, é a fé que nos faz enfrentar a multidão. Assim como fez com Bartimeu. Enfrentar a multidão. É essa a fé que nos chama para enfrentarmos as nossas multidões, as nossas dificuldades internas e externas, para que a gente possa conseguir seguir aos poucos os passos do Mestre. E Bartimeu imediatamente voltou a ver. Então, a cura é resultado de uma série de fatores, mas, como todos esses fatores, geralmente, eles abarcam a perseverança, a fé, a persistência, e não desistirmos daquilo que nós colocamos como objetivo nas nossas vidas. E Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Cada um de nós tem um caminho de acordo com a nossa condição. É claro, com problemas, com desafios, com provações, mas a fé e a certeza da importância de Jesus em nossas vidas, os ensinamentos de Jesus, isso nos vai permitir seguir com muito mais tranquilidade. E aí é mais fácil de enfrentarmos os desafios, os problemas das nossas vidas. E foi assim com Bartimeu. Bartimeu foi com Jesus. Seguir o caminho de Jesus. Não é seguir simplesmente, mas seguir transformando a nós mesmos.
dentro da gente, dia após dia, momento após momento, fazendo a nossa reforma íntima, conhecendo a nós mesmos. É uma construção diária de transformação moral, com amor, com caridade, compreendendo verdadeiramente a mensagem do Cristo. Só assim a gente consegue evoluir, crescer, modificar e transformarmos a cada dia. Queridos amigos e irmãos, essa é a mensagem e a reflexão que eu queria deixar para vocês nessa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade do trabalho e peço a Jesus que nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a nos proporcionar a ver espiritualmente, a ter essa visão maior do plano espiritual, a ter Jesus em nossos corações, para que a gente possa enfrentar os nossos desafios com mais amor, com mais humildade e mais caridade. Muita paz a todos. Fique com Deus. Agradecemos ao nosso irmão Elia Maluf, lá do Centro Espírita no IAM Humildade e Caridade, que ele possa levar nosso abraço fraterno a todos os nossos irmãos. Que Jesus continue nos envolvendo, que nós possamos continuar tendo empatia, que nós possamos continuar vendo o Senhor Jesus em todos os lugares, que possamos nos enxergar como somos. Gratidão, Senhor. Continue tirando de nós a cegueira espiritual que ainda é tamanha. Fica conosco para sempre. Que assim seja.